Olá! A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência física. O objetivo é conceder a todos aqueles que tenham a doença os mesmos direitos que a lei garante às pessoas com deficiência. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, é uma das autoras da proposta e conversa agora com a gente sobre o projeto. Deputada, qual a importância, por que classificar o diabetes tipo 1 como deficiência? Bom, na verdade, é uma deficiência do pâncreas, né, na produção de insulina, que acarreta aí muitas necessidades, especificidades para o paciente, né? Então, a gente sabe das dificuldades que o paciente de diabetes tipo 1 tem, da gravidade que essa doença, quando ela não tem o cuidado necessário, traz para a vida desse paciente, que ele acaba tendo outras comorbidades, né? E da importância dele ter acesso a um apoio, a um acompanhamento, né? A criança, por exemplo, na fase escolar, ela tem picos de hipoglicemia, ela precisa dali dentro de um apoio que conheça a realidade dela, ela precisa de uma alimentação específica, ela precisa estar medindo a insulina para poder, no momento, medindo a glicose para ver a necessidade ou não da ingestão de insulina, né? Então, ela precisa de ter um acompanhamento muito específico ali na unidade escolar. Muitas vezes o professor não está preparado para isso, né? Ali não tem um profissional preparado para isso e a partir do momento que essa lei for aprovada, ele passa a ter direito a esse tipo de acompanhamento. Ele precisa de uma alimentação específica, né? Ele precisa de cuidados e aí a gente sabe que a gente tem o paciente que tem condições econômicas, que tem condições de ter acesso e tem aqueles que não têm condição. Muitas vezes nem de ter um diagnóstico a tempo. Então, a gente tem números muito altos de crianças que por falta do diagnóstico da diabetes tipo 1 chegam a óbito, né? Então a gente sabe da dificuldade que é para que a gente possa ter aí o atendimento, as condições necessárias para que essa criança, para que esse indivíduo tenha uma vida digna, uma vida em condições de igualdade com outras pessoas. Uma vez, a senhora estava falando, eu lembrei de um episódio que eu encontrei um moço desmaiado no meio da rua. E a gente não sabia, aí quando a gente pegou os documentos, a gente viu que ele era um diabético. Quer dizer, para pessoas adultas também é um problema bem sério o diabetes tipo 1, Exatamente, né? Eu citei aqui o exemplo das crianças. É uma doença de pessoas jovens. O diabetes é uma doença congênita, né? Ela nasce, o diagnóstico vem, né? Durante a infância, a juventude. A gente tem aí mais de 16 milhões de brasileiros com diabetes, mas grande parte com diabetes tipo 2, que é adquirida, né, pela alimentação, a falta de atividade física e outras situações, mas a gente tem uma parte dessa população, cerca de 600 mil, que tem a diabetes tipo 1. E por isso eles têm aí, como eu disse, uma condição diferenciada, né? Ele tem que fazer o uso da insulina, ele tem que ter um acompanhamento diário, contínuo, ele tem que ter equipamentos para fazer a medição dessa glicose, para que ele possa ter aí uma vida mais confortável, né? Ele tem vários tipos de insulina que ele pode ter acesso, muitas vezes não tem ainda. Então a gente sabe que essa lei ela vai trazer aí um olhar para esse paciente que muitas vezes está invisível, né? Ele sofre pela falta de recursos, de equipamentos próprios, ele sofre pela falta de uma insulina mais moderna, que dê ele condições de ter uma vida sem tanto regramento, que ele possa ter uma vida mais tranquila, ele sofre pela falta de ter uma alimentação adequada, ele sofre pela falta desse reconhecimento no momento de um concurso, por exemplo, o jovem que prepara para o vestibular, lá na hora da prova ele pode ter, né, um pico de hipoglicemia e ele pode prejudicar o resultado de um trabalho de um ano de estudo, né? Então, assim, ele tem muitas limitações. Em relação ao trabalho,
né? Então ele tem o preconceito no mercado de trabalho pelas condições que ele tem de saúde, então ele sofre esse preconceito, enfim. Então a gente sabe que a partir do momento que ele for reconhecido como uma pessoa com deficiência, ele vai passar a fazer parte das cotas, né, no mercado de trabalho. Ele passa a ter direito a ocupar o espaço no mercado de trabalho. Deputada, a gente percebe que existe um certo estigma da pessoa que tem diabetes, porque ela é considerada relaxada, provavelmente sempre se associa ao caso da diabetes 2, que é de alguém que come mal, que não cuida. Quer dizer, existe uma falta de informação sobre a doença. A senhora acredita que com essa nova lei aumenta essa informação, aumenta a assistência que essa pessoa pode ter em geral da sociedade, conhecendo? Olha, é muito importante separar tipo 1 da tipo 2. Essa lei, ela é referência a tipo 1, né? Que com certeza precisa desse acompanhamento, e que é o caso do diabetes congênito, né? Então a gente sabe dessa diferença. Agora, a diabetes tipo 2, ela que atinge 16 milhões de brasileiros. Hoje o Brasil é o 5º país do mundo com o maior número de pessoas com diabetes. É adquirida. Então, ela vem sim da alimentação, da falta de atividade física, dos hábitos, mas ela acontece muito não por relaxamento do paciente, do cidadão, mas muitas vezes por falta de informação. Você falou é corretíssimo. É importante demais para o Brasil que ele possa fazer campanhas de conscientização, que as próprias escolas comecem ainda na infância a trabalhar na merenda escolar, uma alimentação direcionada para que essas crianças não venham a adquirir diabetes durante a vida. Então, assim, são duas frentes, né, de atuação, são dois tipos de manifestação dessa doença, mas a tipo 1, ela é involuntária, a criança, o jovem tem essa doença de qualquer forma, e ele precisa de ter aí condições específicas de acompanhamento, de acesso ao tratamento, ao diagnóstico na hora certa e de um acompanhamento melhor. A senhora falou da possibilidade do direito a cotas. O portador de diabetes tipo 1, ele sofre preconceito no acesso ao mercado de trabalho? Sim, sofre preconceito porque, como eu disse, ele desmaia, ele tem essa dificuldade de ter que estar medindo a glicose durante todo o tempo. Não são todas as empresas que compreendem isso, e a partir do momento que ele for reconhecido como uma pessoa com deficiência, pois ele tem o pâncreas com deficiência em produzir insulina, ele passa a ter esses determinados direitos que vão ser importantes para a sua vida, que vão fazer com que ele tenha condições de igualdade, de poder participar. E ele é um paciente que tem todas as condições de ocupar todos os espaços, mas que ainda vive muitas limitações, e principalmente paciente que não tem condições econômicas, né, que sofre ainda pela dificuldade de acesso ao medicamento, aos equipamentos que ele precisa para fazer esse acompanhamento diário, né, e por isso a gente sabe da importância desse projeto de lei. Se a gente conseguir aprovar, vai ser um reconhecimento importante. A gente tem várias associações acompanhando a votação, e os relatos que a gente tem, Vânia, são muito emocionantes, né, é uma doença prevalente, que tem aí tido aí uma falta de atenção muito grande. Muitas vezes pelo que você falou, né? Assim, culpa-se o paciente por essa doença. Na verdade, no caso da diabetes tipo 1, principalmente, a gente sabe que o paciente ele precisa desse reconhecimento, ele tem essa deficiência, ele precisa desse apoio. Muito obrigada, deputada. Bom, a gente para por aqui essa conversa, mas você pode rever ou compartilhar este programa na página da Câmara, câmara.leg.br, ou então no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.